Olá, estamos mais uma vez aqui no canal Shekinah para trazer uma mensagem de paz e esperança ao seu coração. Eu gostaria de meditar nessa mensagem com você na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 17, que vai dizer o seguinte: de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. O apóstolo Paulo é quem escreve esta frase e ele está direcionando essa carta aos Gálatas. É uma epístola que é escrita aos irmãos da Galácia com o objetivo de falar sobre a lei e sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No final, é uma das últimas frases que Paulo descreve aqui, dizendo: sem mais, que ninguém me perturbe, porque trago em meu corpo as cicatrizes de que pertenço a Jesus. É certo que Paulo enfrentou muitas dificuldades durante o seu ministério. Nós podemos encontrar em diversas passagens quando Paulo direciona as suas cartas, suas epístolas às igrejas daquela época. E principalmente lá em 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, ele vai descrever um pouco do seu sofrimento. Lá ele vai dizer que por muitas vezes ele foi açoitado, por muitas vezes ele teve em prisões, em perigo de morte, muitas vezes recebeu dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes ele foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, uma noite e um dia passou no abismo em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Esse texto nos descreve um pouco do sofrimento do apóstolo Paulo por amor ao Evangelho. Mas quando nós vamos ver realmente a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele tinha tudo para chegar agora no final da carta aos Gálatas 6,17 e dizer: olha, eu estou ainda abatido por muita coisa, eu ainda tenho muitas feridas no meu corpo, as coisas ainda me machucam, as coisas ainda fazem com que sangrem a minha alma, e isso está infeccionando, isso está me levando à morte. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo vai dizer que agora eu trago em meu corpo não feridas, mas eu trago em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. É óbvio que se Paulo está dizendo que ele traz agora no corpo cicatrizes, é óbvio que uma vez ou algum dia sangrou, feriu, machucou, isso daí talvez até tenha infeccionado por algumas vezes na sua alma, mas Paulo tratou isso e agora ele traz no corpo não as feridas que outrora poderia estar doendo, estar sangrando, estar infeccionadas, mas agora ele traz cicatrizes. Tudo isso foi tratado, tudo isso foi curado. Mas o que nós queremos e podemos aprender com essa passagem? É que nós também, assim como o apóstolo Paulo, carregamos em nosso corpo algumas coisas que às vezes nos machucam ou nos machucaram. E aí é uma questão muito particular, mas nós precisamos, como o apóstolo Paulo, tratar isso e dizer que hoje nós não temos mais feridas abertas, que estão machucadas, que estão sangrando, que estão infeccionadas e que podem nos levar à morte, à ruína total. Mas nós podemos, como o apóstolo Paulo, dizer: nós trazemos nos nossos corpos não feridas, mas cicatrizes. Cicatrizes sim, feridas sim. Eu sei que talvez o ano de 2021 e até antes do ano de 2021 você pode ter passado por muitas dificuldades, talvez como Paulo, ter sido açoitado na sua alma, ter se sentido prisioneiro muitas vezes na sua alma, a morte ou a dor do luto pode ter te alcançado, e isso ainda pode estar sangrando, isso ainda pode estar como que uma ferida no seu corpo, na sua alma, e estar ainda infeccionada, talvez, isso pode estar te levando à morte, uma morte que talvez seja até mesmo invisível e você não esteja percebendo. Isso esteja te levando para baixo, esteja te deixando sem esperança. Mas o apóstolo Paulo quer nos ensinar que em Cristo Jesus é possível que nós possamos olhar para frente, olhar para um futuro glorioso e transformador e dizer: eu não trago mais feridas que sangram, que pode me levar à morte, que está me levando à ruína, mas eu trago no meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus.
Eu não sei pelo que você tem passado, ou passou, ou está passando. É certo de que Cristo Jesus quer fazer em você uma nova vida, transformar a sua vida e fazer com que você realmente possa dizer: eu não trago mais feridas, eu trago cicatrizes no meu corpo que mostram que pertenço a Jesus. Que Deus possa estar te abençoando ricamente e que essa palavra possa ter impactado o seu coração e que isso possa ser um marco na sua vida, onde você realmente possa decidir de uma vez por todas que em Cristo Jesus as feridas que hoje sangram, as feridas que hoje machucam a sua alma, as feridas que hoje estão infeccionadas e deixando você paralisado, possa realmente ser um marco que você possa, como o apóstolo Paulo, virar essa página e dizer: de agora em diante, que ninguém mais me perturbe, que essas coisas mais não me paralisem, não me incomodem, porque eu trago no meu corpo cicatrizes e não feridas, que mostram que pertenço a Jesus. Que Deus possa estar te abençoando, que essa palavra possa ter falado realmente ao seu coração e que isso sirva e seja de reflexão para que o ano de 2022 realmente possa ser um grande ano na sua vida. Talvez com algumas dificuldades, sim, que ainda teremos que enfrentar, mas que essas dificuldades, que por mais feridas que elas venham nos causar, não possam ferir tanto a ponto de infeccionar e nos paralisar, mas que elas possam cicatrizar o mais rápido possível e que você possa dizer: trago em meu corpo cicatrizes que mostram que pertencem a Jesus. Que Deus te abençoe e não se esqueça, seja grato sempre. Quem te vê por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. Não sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do presente, julga todo o teu fracasso. Mas sabe aquela promessa que Deus fez no passado? Está chegando o tempo que Deus falou vai se cumprir. Só não desista agora. Ostras felizes não fazem joias, só quando feridas enfeitam história. Assim é a vida de quem é fiel, ferido na terra com joias no céu. Ramos podados produzem mais flor, são pouco de tempo e volta a cor. Ligado à videira verá sua paz, enquanto te ferem você cresce mais. Quem te vê por fora não tem ideia do tamanho que você é por dentro. Nem sabe a grandeza da história que Deus está escrevendo. Talvez nem você mesmo tenha ideia disso tudo. Quem te vê agora, com a lente do